Minha gente, muito boa tarde. Hoje eu vou trazer para você a última mensagem, a sétima, sobre segredos da alma. Continuando um texto, um tema muito especial, que é o amor. E dando sequência no texto da semana passada, sobre 1 Coríntios 13. Você já deve ter ouvido essa expressão e você mesmo já deve ter falado: "Ai, como fulano é mal amado." A gente fala isso de forma muito pejorativa, na verdade. Pessoa mal amada. Vamos olhar para a gente. Muitas vezes nós nos sentimos mal amados. E o que acontece? A gente fica amargo, a gente fica iracundo, a gente fica extremamente sensível, explosivo com as pessoas em redor, porque a gente se sente mal amado. A gente não se sente bem consigo mesmo. Então, quando a gente fala, fulano é mal amado, a gente deveria olhar primeiro para dentro de nós. Porque a reação que existe dentro da alma de uma pessoa também acontece dentro da nossa própria alma. O amor, no entanto, tem a capacidade de restaurar todo o nosso equilíbrio emocional, em todas as esferas. A paciência, a benignidade, o contentamento, a autoimagem, sabe? Tudo isso que está interligado com o nosso emocional, o amor restaura. Por isso a expressão mal amado, ela é muito verdadeira. Porque quando falta amor, o nosso emocional fica desequilibrado. O amor também restaura a plenitude em muitas áreas. Nós temos plenitudes para suportar a dor, para crer em todas as coisas, para esperar o tempo de Deus, para ser perfeito. E por fim, o amor de Deus também restaura o nosso senso de eternidade. Então, vamos dar sequência no texto de 1 Coríntios 13, que eu comecei a analisar na semana passada. Vamos ver o que ele diz. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Primeira coisa que eu quero dizer a você: o amor é paciente. Pense num relacionamento, aquela pessoa impaciente que quer casar logo, e fica pressionando, está faltando amor. Tem um texto que eu gosto muito de Cantares de Salomão, Cantares 2:7, se eu não me engano. Diz assim: ó filhas de Jerusalém, não desperteis nem acordeis o meu amor até que este o queira. Amor, principalmente no nível relacional entre duas pessoas, entre homem e mulher, é como comida. Existe tempo de preparo. Existe um tempo de deixar uma carne descongelando, por exemplo, né? Existe um tempo que o tempero é absorvido pelos tecidos. Existe o tempo para dourar, existe o tempo para o cozimento interno. Então não pode ser aquele fogo enorme e tudo mais, porque por fora fica bonitinho, mas por dentro está tudo cru. Bolo, a mesma coisa. Precisa de cuidado com o bolo, até mesmo na hora de você abrir um forno para ver se ele está bom, porque o contato com o ar frio exterior pode fazer o bolo murchar. Eu não sou cozinheiro, mas todo mundo já cozinhou e sabe. Existe um tempo determinado para que um prato esteja pronto. Embalagens de comida congelada, por exemplo, no supermercado, você tem sempre lá o tempo que aquilo deve ficar dentro do forno, ou dentro do micro-ondas, ou dentro de forno elétrico, tudo isso. Nós temos que ter paciência para esperar o tempo determinado de cada coisa. Existe tempo para tudo. Então, amor é paciente. É paciente. Às vezes você quer que uma pessoa te entenda, mas ela não está te entendendo, porque ela vive uma realidade diferente da sua. Ela tem uma criação diferente da sua. Às vezes os pais querem que os filhos entendam logo alguns conceitos da vida, mas não entende. Existe tempo determinado para todas as coisas. Quando a gente ama de verdade, a gente tem paciência. Tem paciência com quem não está entendendo, tem paciência com quem resiste muitas vezes àquilo que nós queremos dizer, pessoas resistentes a nós. Em todas as esferas de relacionamento que nós podemos ter, nós vamos ter pessoas e pessoas. Pessoas que são fáceis de lidar, pessoas que são difíceis de lidar. Quando nós estamos cheios do amor de Deus, nós temos paciência para lidar com cada uma delas. O amor também é bom, o amor é benigno.
não é? A gente faz o bem quando nós temos amor. A gente sente prazer em fazer o bem. Não é só o bem para pessoas que você gosta. É fazer o bem para quem você não gosta. Muitas vezes a gente, porque não está cheio do amor de Deus, deseja o mal para alguém que não gosta da gente. Não é? Mas que, como Jesus ensinou, se você faz o bem para quem te quer bem, o que você tem de excepcional? Não tem nada de excepcional. Mas ele ensinou, faça o bem para quem te odeia e ore para quem te persegue. O amor de Deus transforma de tal maneira a nossa alma que nós somos capazes de buscar o bem para quem nos deseja o mal, sabe? O amor também restaura a alegria. Quando você vai ver o texto de Gálatas 5, a partir do verso 21 ou 22, quando fala dos frutos do Espírito, o segundo desses frutos é a alegria. O primeiro, obviamente, é o amor. Mas a alegria, você está alegre consigo mesmo, você está alegre com as pessoas que erram com você, porque você está cheio do amor de Deus. É impossível estar na presença de Deus, de verdade na presença de Deus, e não ser transformado pelo amor dele. A Bíblia diz, em um determinado lugar, o amor dele nos constrange. É tanto amor, gente, que a gente se sente constrangido muitas vezes a fazer o mesmo. Constrangido no bom sentido. Nossa, que amor que essa pessoa tem. Às vezes uma palavra branda pode quebrar as pernas de uma pessoa que está vindo com ferro e fogo contra você. Uma palavra branda. Provérbios dizem, a palavra branda desvia o furor. Mas a palavra dura acirra uma contenda. Não é? O amor de Deus também restaura a autoimagem. Sabe aquela pessoa que tem uma imagem negativa de si mesma, então ela precisa provar para todo mundo que ela é boa em algo. Então ela fica se vangloriando do que ela fez, vangloriando do que ela sabe e tudo mais, e depreciando o trabalho dos outros, porque ela tem uma autoimagem tão ruim que ela precisa diminuir as pessoas em redor para que ela cresça e se sinta melhor consigo mesma. Mas isso não é necessário. O amor de Deus restaura a nossa autoimagem. Sabe por quê? Porque quando nós cremos plenamente que Ele nos ama, então nós sabemos que tudo que nós temos, tudo aquilo que nós adquirimos e conquistamos ao longo da vida, a casa que você tem, o carro que você tem, o seu emprego, a família que você tem, as pessoas que te cercam, tudo isso é suficiente para que você seja feliz. Deus dá o que nós precisamos na medida em que nós necessitamos. Ele não dá nem mais e nem menos. A palavra de Deus diz isso. Não me dê mais para que eu me esqueça de ti. E não me dê menos para que eu não passe necessidade. Dê na medida da minha necessidade, daquilo que eu preciso para a minha vida. O amor de Deus também restaura atitudes. Olha só o que o texto diz aqui. Não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Quando a gente está cheio do amor de Deus, quando a gente se sente plenamente amado, quando a gente se sente completo, as pessoas pisam na bola, pisam no nosso pé, falam alguma coisa impensada e tudo mais, e mesmo assim a gente tem uma reação positiva. Quer ver um exemplo? Semana passada eu fiz, pelo Facebook, pela rede social, uma brincadeira com uma moça da minha igreja. E ela respondeu a minha brincadeira de uma maneira tão agressiva, ela só faltou cuspir na minha cara, a maneira como ela falou comigo. Isso é um sintoma de que existe algum problema na alma dela. Não se sente amada por mim, ou não se sente amada por Deus, de alguma forma ela está ferida. Mas quando a gente está bem, entenda isso, quando nós estamos bem, quando nós plenamente aceitamos e cremos no amor de Deus, é impossível ter essa reação. As pessoas são diferentes. A gente pode fazer brincadeiras em determinado momento que são sem graça, brincadeira é desnecessário, mas todos nós erramos. Eu erro muito. Eu sou uma pessoa, eu tenho sangue italiano, não é? Então,
como se costuma dizer, né, socialmente, né, eu não sou flor de cheiro. Eu posso falar o que não devo, às vezes eu falo demais, eu devia ficar mais tempo calado, como a minha mulher diz, não é? Em boca fechada, não entra mosquito. Mas mesmo assim, quantas vezes você também fala o que não deve, brinca na hora errada e tudo mais, nem por isso você precisa levar um tapa na cara. Não é verdade? O amor de Deus restaura tudo isso. O amor de Deus também, dentro do nosso equilíbrio emocional, restaura as motivações. Imagina, por exemplo, que você está passando de carro numa estrada e você vê uma moça com o pneu furado. Uma moça toda bonitinha. Você pode parar por dois motivos. Primeiro, porque você quer ajudar. Segundo, porque você está querendo dar um carro na moça. É verdade, mas isso acontece, gente. Qual é a tua motivação quando você ajuda alguém, principalmente quando você se aproxima de uma pessoa do sexo oposto? Qual é a sua motivação? Você quer fazer o bem ou você está querendo tirar algum tipo de vantagem? As motivações verdadeiras, as melhores motivações, elas só podem existir quando nós estamos cheios do amor de Deus. Porque nós, seres humanos, somos extremamente inclinados ao egoísmo, ao benefício próprio. A gente quer tirar vantagem de alguma maneira. Muitos anos atrás, eu fui ao supermercado e fiz uma compra enorme de alimentos para uma família que estava passando necessidade. Qual motivação eu tinha? Nenhuma. O que eu esperei em troca? Nada. Porque eu estava bem naquele momento com Deus. Mas eu posso citar de momentos em que eu fiz coisas muito boas, mas com motivações erradas e que depois causaram sérios danos para mim e sérios danos às pessoas ao meu redor. O amor de Deus também restaura a plenitude. Vamos ver o que a palavra de Deus diz, ainda no texto de 1 Coríntios 13. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor tudo sofre. Eu pego como exemplo uma mãe. Uma mãe faz tudo pelo seu filho. Ela suporta qualquer nível de dor. Se a gente for pensar no amor mais assim, próximo de uma criança, é o amor da mãe. A criança também precisa do amor do pai. E o amor do pai é responsável por muitas coisas dentro do equilíbrio emocional de uma criança. Mas amor de mãe, eu acho, para mim, é o que mais representa que tudo sofre. Minha mãe sofreu muito por causa da minha irmã. Por minha causa também. Mas especialmente por causa da minha irmã. E por mais que minha irmã pudesse ter falado com minha mãe, ela sempre disse, até o último momento de vida, ela é minha filha. Eu a amo. Não importa o que ela faça para mim. O amor é capaz disso. Não interessa quantas vezes a pessoa fale com você. Não interessa quantas às vezes a pessoa te ofenda. Quando você ama, você suporta essa dor. O amor também tudo crê. Não é crer em tudo. Eu não vou crer agora em duende. Não é isso. Existe plenitude para crer de forma completa. Eu creio de forma completa na palavra de Deus. A palavra de Deus diz que Moisés foi ao Egito, resgatou o seu povo e que o mar vermelho se abriu e esse povo passou pelo meio desse mar. Eu creio. Eu creio que Deus é poderoso para fazer isso. Eu creio que Jesus ressuscitou mortos, que Ele fez pessoas paralíticas andarem, que Ele fez cegos de nascença verem. Eu acredito. Eu acredito porque o amor de Deus enche meu coração. Agora, quando eu tenho dúvidas do amor de Deus, então eu tenho dúvida na palavra dEle. É a voz da serpente dizendo, Deus mentiu. Eu tenho uma escritura que diz que Deus fez milagres e faz milagres até hoje. Não é? Eu creio. Porque eu creio no amor de Deus. Eu creio integralmente no amor de Deus. O amor também tudo espera. Você pode esperar o tempo de se casar, por exemplo. Você pode esperar o tempo de assumir uma posição dentro da sua empresa. Você não fica impaciente xingando o teu chefe porque ele privilegiou uma outra pessoa na sua frente. Não, você espera, porque você está cheio do amor de Deus. E você não tem por que desejar o mal de alguém ou querer o lugar de alguém. Você não tem por que ser invejoso. Tá certo?
você tem plenitude. O amor de Deus traz plenitude e nós nos sentimos completos quando esse amor está dentro de nós, agindo com liberdade. E o amor tudo suporta. Suporta a dor, suporta a crise, suporta tempo ruim, suporta a cara feia. Não interessa a cara feia da pessoa. Você ama. Você ama. Você está sem emprego? Não interessa. Você confia que Deus vai suprir todas as suas necessidades. Você foi traído no seu casamento? Ou não, você foi traído pela sua noiva, pelo seu noivo? Você se sente traído no seu trabalho? Alguém puxou o seu tapete? Alguém roubou alguma coisa de você? Não importa. Nada é capaz de tirar a sua alegria se você está cheio do amor de Deus. Porque o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Se uma pessoa não tem algumas dessas coisas e diz que ama, existe alguma questão dentro dela que precisa ser resolvida. Por exemplo, olha o que diz o texto de João 13:35. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Por fim, o amor de Deus também restaura o meu senso de eternidade. Veja só, ainda no texto de 1 Coríntios 13. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte. Então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Porém, o maior destes é o amor. Quando eu digo que o amor de Deus restaura o senso de eternidade, é porque nesse texto há uma promessa de que um dia eu vou ver face a face. Paulo usa nesse texto uma comparação com a imagem no espelho. Pode ser estranho para nós hoje, porque hoje nós temos espelhos muito bons, não é? A gente vê perfeitamente o nosso próprio rosto. A gente vê o que é atrás de nós e tudo mais. No entanto, o reflexo dentro do espelho não é algo que possa ser tocado. É algo que está ali num plano, refletindo algo que está na minha dimensão, ao redor de mim, mas eu não posso tocar a imagem dentro do espelho. Por outro lado, o espelho, na época em que Paulo escreveu esse texto, era um espelho feito de metal polido. Então, a cor da imagem não é aquela, existia imperfeição no polimento e tudo mais. Deu para entender a ideia? A imagem era obscurecida, não é um espelho veneziano, não é um espelho cristalino. A imagem daquilo que eu vejo nunca é exatamente a imagem daquilo que é. Então, as coisas, existem mistérios na palavra de Deus, coisas que não foram reveladas. Eu não sei tudo, eu não conheço toda a verdade. Nós conhecemos apenas em parte. Quer ver um exemplo? Deus pode trazer revelação sobre um assunto para alguém. E outra parte da mesma revelação para mim, quando nós nos encontramos, aquilo que Deus revelou para mim e para uma outra pessoa se completa, trazendo uma coisa melhor e melhor visível. Né? Não é que necessariamente um mesmo texto tem visões completamente conflitantes, não é isso. É que a revelação de algo foi dada para um e para outro, de ângulos diferentes, tratando exatamente do mesmo assunto. Portanto, nós precisamos uns dos outros. E isso é igreja. Mas há coisas que nós só vamos conhecer quando nós estivermos face a face com Deus. E esse face a face com Deus não vai ser aqui. Nós vamos morrer, nós vamos deixar o nosso corpo e nós vamos entrar na presença de Deus. E essa verdade plena nós teremos apenas ali, quando estivermos na presença dele.
Portanto, não é para o aqui e para o agora. Eu preciso da eternidade para entender o que Paulo está dizendo. Essas coisas não são, muitas vezes, para o tempo presente, são para o porvir. Quer ver um exemplo? Você pode ter tido algum evento muito triste na sua história e você não sabe por que foi que aconteceu. Você não sabe. Alguém que perdeu a vida muito cedo, na sua família, uma perda muito grande que você teve, não importa a história que você tenha a contar. Você pode não saber a resposta disso enquanto você estiver aqui, vivo. Eu perdi meu pai há 21 anos. E pouco tempo depois do falecimento dele, alguém veio e roubou o carro dele. Eu nunca entendi por quê. Por que Deus permitiu? E também nunca entendi por que Deus permitiu que meu pai fosse ceifado tão cedo. Não importa, essas questões eu vou tirar quando eu estiver na presença de Deus, e isso vai ser na eternidade. O sentido de eternidade também restaura o sentido da perfeição, a percepção da perfeição. Deus é perfeito. Você quer ver? Quando vier o que é perfeito, aquilo que é em parte será aniquilado. Quem é perfeito? Jesus é perfeito. Muitas vezes a gente olha para as pessoas e pensa, nossa, como aquela pessoa é boa. Você não tem ideia do que você está falando. Jesus é perfeito. Todos nós aqui precisamos dele e só vamos poder entrar na presença de Deus pela graça. É isso que a Bíblia diz. Não existe ninguém perfeito. Os católicos, por exemplo, idolatram a Virgem Maria. Pelo que as Escrituras dizem, até mesmo Maria precisa e precisou da graça de Deus para poder estar na presença dele. Ela foi veículo através do qual Jesus veio ao mundo, mas ela também é humana, também era falha, também tinha pecados e também precisou de perdão. Isso é o que a Bíblia ensina. A despeito de muitos dizerem, não, Heitor, eu não concordo com você. Não tem problema. A plenitude, o sentido de eternidade que é restaurado pelo amor de Deus, também me faz ter uma verdadeira dimensão da vida. Porque o que a gente vive nesse mundo é parcial. A verdadeira dimensão da vida é espiritual. Você quer ver? O embrião no útero da mãe, ele existe ali dentro. Ele já tem um sistema nervoso, informação, ele começa a ter os seus ouvidos, informação, ele começa a receber, vamos dizer assim, reflexos da vida ao redor, ele ouve sons ainda no útero da mãe. Mas ele não existe para o útero da mãe. Ele existe por um tempo e depois ele vai nascer. Nós também. Nós estamos nesta vida por um tempo e nós também vamos surgir, ressurgir para a vida espiritual, e foi para isso que Deus nos criou. O mundo físico está num constante processo de entropia. O mundo físico vai desaparecer. Os cientistas já concordam com esse conceito. Tudo vai deixar de existir como nós conhecemos hoje. O universo, com o passar do tempo, há controvérsias no que pode acontecer, mas nada será como hoje para sempre. Mas o mundo espiritual não. Esse não muda. E foi para esse que nós existimos. É por isso que existe dentro de nós a essência de Deus, que não tem nenhuma ligação com o mundo físico. É o nosso espírito. E por fim, o amor de Deus restaura a nossa percepção do fim da vida. Quando alguém morre, não é porque Deus é mau. Ai, fulano morreu, Deus é mau, não quero mais viver. Não é nada disso. Não é nada disso. A morte não é o fim. A Bíblia diz que tudo o que Deus faz dura eternamente. Isso vale para seres humanos, isso vale para animais, isso vale para plantas, isso vale para tudo. Tudo o que Deus faz dura eternamente. Só que quando alguma coisa morre aqui, vai existir
numa outra esfera espiritual na presença de Deus. Você consegue, por exemplo, imaginar uma eternidade sem animais? Muitas pessoas acreditam que os animais deixam de existir quando morrem. Tudo bem, eu respeito, mas eu vejo de outra forma. Eu acredito que os animais estão em algum lugar ali, na presença de Deus, e nós vamos nos encontrar com eles. Nós vamos nos encontrar com animais de todas as épocas, de todos os tempos, de todos os países. Nós vamos encontrar ainda os grandes répteis. Eu creio. Você pode achar que é uma grande bobagem, mas eu creio nisso, porque a palavra de Deus diz: tudo que Deus faz dura eternamente. O fim, portanto, não é propriamente o fim. Quando o amor de Deus está dentro de você, você começa a olhar para a eternidade como eternidade. Não tem fim. E, portanto, a passagem de alguém que morreu não é o fim. Você está por um breve momento na Terra e você vai encontrar de novo essas pessoas que se foram. Você vai encontrar pessoas que você gostaria de ter conversado. Por exemplo, você vai encontrar o apóstolo Paulo na eternidade. Você vai poder ouvir o que ele tem a dizer, conversar com ele, não é? E outras pessoas também. Mas para isso, meu querido, entenda, é necessário que você tenha Jesus. A verdadeira vida só está nele. Como ele mesmo ensinou: eu sou a videira e vós sois os ramos. Se não estáis em mim, nada podeis fazer. Se você cortar o ramo de uma árvore, esse ramo seca. É necessário que nós estejamos em Jesus, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Essa era a mensagem. O amor é o grande projeto de Deus para cada um de nós. Vale a pena. Jesus te abençoe.